A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. É muito bom estar aqui, onde juntos podemos crescer no conhecimento da palavra, mas também apresentarmos a Deus as nossas petições, aquilo que o nosso coração tanto deseja, tanto anela. O Salmo 18, verso 28, ele diz o seguinte: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Eu não sei o que pode estar obscurecendo a sua visão, quem sabe o exercício pleno da sua fé, mas eu sei um Deus que pode transformar não apenas água em vinho, mas aquilo que talvez seja mais difícil, as nossas vidas. E de início, eu quero fazer uma oração. Gostaria que onde você estivesse, curvasse a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, em primeiro lugar nós te louvamos pelo dom da vida. Se estamos vivos, é sinal que o Senhor tem um plano para as nossas vidas e através delas. Cuide, ó Deus, para que a nossa mente, cada atitude nossa, seja voltada ao Senhor, mesmo em tempos, ó Deus, de tempestade e também em tempos de calmaria. Cuide, ó Deus, para que nesse culto o Senhor fale aos nossos corações, seja através desse louvor que em seguida nós teremos, que ele enaltece ao Senhor, o único digno de louvor e de adoração, seja através do estudo da palavra ou do tempo de oração, mas fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que juntos possamos glorificar aquele que é digno de toda a adoração. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. És digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. És digno, Senhor, do nosso louvor. És digno, Senhor, da nossa devoção e do nosso amor, porque Tu és grande, Tu és perfeito e maravilhoso. És o dono da nossa vida
És o dono da nossa história, Pai. Nós te amamos, nós reconhecemos o teu senhorio e a tua soberania em nome de Jesus. Amém. Há um recado importante a respeito do culto do próximo domingo. O nosso culto do dia 2 de agosto, ele será em celebração pelos 117 anos da nossa igreja, da Igreja Nacional. Por conta disso, não haverá um culto apenas da Igreja Presbiteriana Independente de EP, mas todas as igrejas do presbitério se unirão e nós disponibilizaremos, tanto no nosso canal, no YouTube, quanto no Facebook da nossa igreja, esse culto. Então, eu conto com a participação dos irmãos. A nossa igreja terá o auxílio de vários irmãos que conduzirão momentos importantes de louvor, o Ministério de Louvor da igreja, a nossa irmã Geisa e Roseli Alexandrelli. Então, que nós possamos estar imbuídos nesse culto onde o nome de Deus será glorificado. A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. O tema do nosso estudo dessa noite é Cuidado com os atalhos. E o texto base encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 14, dos versos 12 a 14. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. No próximo dia 31 de julho de 2020, a Igreja Presbiteriana Independente completará 117 anos de existência no Brasil. História essa construída através da dedicação e da perseverança de homens e mulheres que sempre acreditaram na possibilidade de uma igreja forte, sustentada por um presbiterianismo íntegro e emancipado. E nessa oportunidade, nós relembramos os esforços dos homens e mulheres que foram usados por Deus. E em 1886, uma época em que todo o trabalho evangélico no Brasil dependia do dinheiro e resoluções que vinham de fora do país, a voz do reverendo Eduardo Carlos Pereira ecoou para defender as missões, o ensino teológico e sustento da igreja, todos com caráter nacional. Nós podemos reafirmar a verdade contida no Salmo 126, verso 3, sem medo de errar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Apesar dos desafios da época que nós estamos vivenciando, de afastamento por conta dessa pandemia, Deus tem mantido uma igreja sólida, que é norteada pela sua palavra e depende da sua graça e amor. Prova disso é o que nós estamos fazendo nesse momento, aprendendo e crescendo na palavra de Deus, mesmo de forma online. Nestes 117 anos da IPI do Brasil, nós podemos dizer que a nossa igreja ela está presente em mais de 300 cidades por todo o Brasil e fora dele também. E graças ao nosso bom Deus, nós somos um povo a quem Ele libertou verdadeiramente. Somos livres para louvá-lo por aquilo que Ele é, e não apenas pelas bênçãos que dele recebemos. O texto que acabamos de ler sobre os atalhos faz um contraste a respeito das nossas próprias vidas. Qual cristão, seja membro de fato ou apenas frequentador ou participante dos cultos, que nunca recebeu alguma proposta tentadora? Fosse uma proposta para ganhar dinheiro sem trabalhar muito, fosse uma proposta para ganhar dinheiro sem sair de casa, se bem que nessa época na qual estamos vivendo de pandemia, isso de certa forma acaba sendo uma verdade, fosse uma proposta para comprar um bilhete premiado. E dessas propostas, poucas verdadeiras, mas a grande maioria, ela vem camuflada como um atalho para a riqueza. Algumas vêm pelo correio, outras pela internet. O fato é que as propostas estão aí. A história de João e Maria é um exemplo clássico do perigo que os atalhos escondem. Quantas pirâmides nos são oferecidas que, fazendo um cálculo meio maluco, através de uma matemática duvidosa,
A pessoa ela envia R$2 e após reproduzir algumas cartas afirmam que ela ganhará R$100.000 ou muito mais. Muitos ingênuos entram e alguns pouquíssimos enganadores sempre ganham, em cima dos ingênuos, é claro. Quantas promessas de curas instantâneas, trazendo agora para a vida da igreja, sem compromisso com Deus, de soluções de problemas relacionais sem precisarmos mudar de atitudes, de empréstimos imediatos com parcelas a perder de vista, isso no campo aí das questões de empréstimos bancários. São folhetos convidando para congressos, cursos, retiros que prometem solução de todos os nossos problemas. Tudo será resolvido num final de semana, como se fosse um passe de mágico, num congresso, numa oração. E nós somos fascinados pelos caminhos mais curtos, seja para a solução de um problema econômico e espiritual ou de um conflito relacional. E a primeira verdade que o texto nos apresenta, que ele nos transmite, é quais são os atalhos que trilhamos? É uma pergunta. Provérbios 14, verso 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Trilhar no caminho longo da obediência, da dignidade, do trabalho honesto, da honra, do respeito, da formação do caráter, acaba em algum momento esbarrando na pressa e na sedução que os atalhos apresentam. Nós vivemos um tempo onde os filhos, mesmo os menores, eles não sabem esperar. Talvez você já tenha comido brevidade. Quando nós comíamos brevidade em nossa caminhada, era em tempo de pressa, quando não se havia tempo para que o bolo crescesse. E geralmente a brevidade ela é servida com café preto para as viagens urgentes. Nós não sabemos mais esperar. Preferimos os atalhos aos caminhos longos, preferimos a satisfação imediata ao crescimento maduro, preferimos as relações superficiais a ter que nos esforçar para manter as nossas amizades verdadeiras, a investir tempo em nossos amigos, em nossa família, em nossa igreja. E eu creio nos milagres e na intervenção divina que sobrenaturalmente transforma, liberta, cura e salva. O Daniel, nosso filho, é prova da manifestação do poder de Deus e isso nós não podemos negar. A minha preocupação, contudo, é com os atalhos que nós tomamos tanto nas nossas vidas quanto para o exercício da nossa fé. Isso porque em nosso processo de crescimento sempre passamos por caminhos longos. Também enfrentamos desertos e vales áridos. Nós não podemos esquecer, achar que a vida é resolvida num passe de mágica. Se nós não tomarmos posturas corretas e tomarmos cuidado com os atalhos, nós corremos o risco de naufragar. A segunda lição que o texto nos apresenta é através de uma pergunta: como retornar ao caminho de vida? Provérbios 14, 13 diz: mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Na verdade, a única maneira de retornarmos ao caminho de vida é através da verdade. Mas que verdade é essa, pastor? Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que tem a ver com o verso 13 de Provérbios 14? Tudo. Quantas vezes nós sorrimos, quando na verdade nós queremos chorar? Quantas vezes nós abraçamos, quando na verdade nós queremos falar algumas verdades para aquela pessoa? Quantas vezes nós permanecemos em pé, quando na verdade nós queremos sentar? Se alguns desses sentimentos já passaram pela sua cabeça, fique calmo, pois sentimentos semelhantes a esses pairaram sobre a mente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá no Getsemane, no jardim, ele diz ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, era algo que ele estava tão desejoso. Ali houve um tempo de ele abrir o coração. Só que ele sabia do propósito, do caminho, da obediência, da entrega e da transformação consequente daquela entrega dele. E ele diz:
mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. E hoje nós temos não apenas esperança, mas certeza da vida eterna, por conta de uma atitude de Jesus, que nos mostrou o caminho, sendo Ele próprio, nos mostrou o que é ser obediente, o que significa a entrega e a importância dessa entrega que promove transformação de mortos, agora vivos, de estranhos a membros da família de Deus. Só obedecendo a Deus nós poderemos ser verdadeiramente livres, só entregando tudo o que temos nas mãos de Deus, inclusive os nossos filhos. Tarefa que eu levei um tempo para eu tomar essa atitude. É que nós teremos paz em relação ao cuidado divino, inclusive sobre as nossas vidas e sobre a vida deles. Só reconhecendo que de fato paira em nossos corações, que Deus, através do seu Santo Espírito, pode renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar a nossa mente, renovar a nossa alma, para continuarmos nos caminhos do Senhor. A última lição, a última pergunta: qual é a nossa motivação? Provérbios 14, verso 14 diz: os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. E aqui, fidelidade é sinônimo de bondade. A recomendação sábia e orientada pelo Espírito Santo nas Escrituras era para que tenhamos paciência nas tribulações. Fácil, muito difícil. Isso porque no caminho longo da maturidade não há atalhos, mas todas as vezes que temos que enfrentar as lutas e complexidades da vida, nós tornamos-nos vulneráveis e, portanto, somos atraídos a tomar alguns atalhos. Mas eles não são solução definitiva. No máximo, eles são um paliativo, muito precário. Ao invés de percorrer o caminho longo do discipulado de Cristo, discernindo a sua vontade através do estudo cuidadoso e diligente das Escrituras, respondendo com obediência e submissão, buscando o poder e direção do Espírito Santo para viver pela fé e não pelo que vemos, nós precisamos fugir dos atalhos. Nós preferimos o atalho de um final de semana em que algum religioso carismático e especializado irá libertá-lo do caminho natural do discipulado e, como um passe de mágica, promovê-lo a um mestre e discipulador de outros. A essência de Provérbios 14, verso 14, é que um homem bom é recompensado no sentido de que nós podemos encontrar uma intensa satisfação apenas em fazer o bem, apenas em obedecer a palavra de Deus, apenas em permanecer fiel à essência dos valores do reino, independente de benefícios materiais. Por tudo que o texto nos apresenta, nós devemos tomar cuidado e fugir dos simplificadores da vida e permanecer em vigilância no sentido de evitar os atalhos da fé. O próprio Jesus nos alertou para o caminho largo, fácil e convidativo e espaçoso. Ele diz que a vida tem que passar pelo caminho estreito, apertado, mas valoroso. A dura realidade é que não existem atalhos para o amadurecimento. Jesus nunca propôs nenhum atalho, jamais apresentou qualquer substituto para a cruz que temos que carregar. A vida continua tal como era nos tempos de nosso Senhor. A lei da semeadura e a misericórdia de Deus andam de mãos dadas. Se aquilo que plantamos é uma boa semente, foi colocada num solo bom, regado, cuidado, com carinho e amor, florescerá e dará bons frutos. Mas se o que plantamos é uma semente da pressa, do interesse próprio, colocada na superfície de um solo volúvel e arenoso, regada com a impaciência de um jardineiro imaturo, ambicioso e vilão, ela morrerá antes mesmo de nascer. Cuidado, queridos irmãos, com os atalhos e simplificadores da vida e da fé cristã. Caminhemos passo a passo, crescendo rumo ao alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não desanime, Deus não desiste da sua vida. Antes de orar, encerrando esse culto, eu quero deixar alguns conselhos que podem nos ajudar a pôr em prática o que nós aprendemos essa noite. Deus precisa estar no controle das suas decisões. Quando
a decisão é relevante, demore um pouco mais. Durma sobre a questão, ore mais um pouco, não seja precipitado. Tenha conselheiros com os quais você possa se orientar. Nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Nunca seja curioso por aquilo que é do mal, pois a curiosidade para o mal pode ser fatal. Nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender. E isso pode ser tarde demais. Que Deus assim nos abençoe. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós temos alguns nomes pelos quais nós entregamos as vidas, os sonhos, os desafios, os sentidos, cada função neurológica, cada questão espiritual, cada questão física, nós entregamos na sua presença, Pai, dessas pessoas. Colocamos a vida do seu Silvio, esposa da nossa irmã Martinha, que está aguardando para passar por um cateterismo. Melhore, ó Deus, a saúde dele para que ele passe no momento adequado e receba do Senhor a vitória. Entregamos também a vida do João Vitor, que na segunda-feira passou por uma cirurgia dentária, e te louvamos pela sua recuperação. Esteja com ele, ó Pai. Abençoe também a Célia. Cuide, ó Deus, para que a sua vida, a sua saúde e a sua recuperação seja debaixo da sua graça. Cuide também, ó Deus, da Keila, nossa irmã que tem feito um tratamento tão importante, mas que requer paciência, não requer atalhos, requer paciência. E que o Senhor no tempo certo dê a vitória a ela. Cuide também da nossa irmã Rubiana, fortaleça, ó Deus, as suas veias para que ela possa completar esse tratamento. E no tempo do Senhor estar livre para louvá-lo, bendizê-lo, Pai. Cuide também da Nájila, filha da nossa irmã Neuzinha, ser com ela no seu tratamento, dê paciência e vigor a ela. Cuide do nosso irmão Rudinei. Obrigado, Deus, por cada livramento que o Senhor já proporcionou a ele. Nesse meio teve algumas dores, ó Pai, mas nós encontramos alívio no Senhor e nós te pedimos que o Senhor seja com ele, com o seu bálsamo santo, trazendo conforto. Cuide também da nossa irmã Rose, trabalhe, ó Deus, para que a boa obra do Senhor seja completa na vida dela. Abençoe o seu Ademir, irmão da Neuzinha. Cuide do seu tratamento. Apresentamos também a vida do seu João Lourenço, pai do Osmar Palei, lá de Nantes, que esses dias atrás não esteve bem. Trabalhe, ó Deus, a vida dele, a vida da nossa irmã Matilde, ela que tem sido, ó Deus, uma companheira fiel e cuidadora dele, ó Pai, ser com aquela família. Abençoe também, ó Deus, a pequena Mariana, filha da Ana e do Cleito. Ela, ó Deus, que nós entendemos que o Senhor já tem feito tantos milagres na vida dela. Cuide, ó Deus, do milagre da audição. Cuide também, ó Deus, da vida do Daniel, que o Senhor, ó Deus, tem feito tantos milagres. Nós não podemos ser ingratos com o Senhor, mas nós te pedimos, pela sua graça, amor e misericórdia, nessa questão da audição, no amadurecimento dos seus músculos, nervos, ossos, cada parte do seu corpo que intervém na questão da sua audição. Nós, ó Deus, desejamos bênção na vida dele. E nós pedimos essa bênção em nome de Jesus, na vida dele, na vida da Mariana, na vida de cada nome que nós mencionamos aqui. Há outros nomes, ó Deus, de pessoas que pediram oração, mas pediram também que nós não mencionássemos o seu nome por enquanto. Abra uma porta de emprego para essas pessoas. Trabalhe os seus relacionamentos. Ser com elas, ó Deus, na recuperação de situações que elas já passaram, muitas vezes que passarão ainda, mas que a sua presença faça toda a diferença em sua história. Nós oramos e pela fé, certos do seu cuidado, mesmo antes dessa época de pandemia, o Senhor cuidava de nós. E nós cremos que o Senhor continuará cuidando, independente de Covid, de dengue, de câncer, do que for. O Senhor é o Deus da nossa vida e a nossa história é o Senhor que escreve. E por isso nós te louvamos e te bendizemos. Em o nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos receber a bênção?
Que a graça do Deus Todo-Poderoso, a manifestação, convencimento e habitação do Espírito Santo e o senhorio de Cristo, manifesto através de uma conquista, através da morte na cruz do Calvário, mas que o elevou acima de todo nome, se conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em o nome de Jesus.